Então nós vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os pensamentos, os sentimentos e vamos assim agradecendo a Jesus, pensando em tudo quanto nós temos, que nós recebemos de Deus para aliviar as nossas dores, facilitando nossa encarnação. Vamos elevando as nossas vibrações a Jesus, pensando em Jesus, agradecendo profundamente por todas as bênçãos, todas as graças que recebemos. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos e queremos te pedir, Senhor Jesus, que fique conosco, que nos abençoe, que ilumine os nossos pensamentos, para que possamos, a cada instante, tomarmos maior consciência de nossos compromissos, de nossos deveres, junto contigo, Senhor Jesus. Nós te pedimos, fique conosco, nos abençoe, a todos aqueles que nos fazem companhia, todos os amigos, todos os colegas, todos os nossos familiares. Te pedimos, Senhor, guarde-nos com o teu amor, para que todos juntos possamos, felizes, caminharmos rumo a ti. Que assim seja. Olha só, temos gente nova participando hoje, que bom. Então, hoje, aqui reunidos, nós vamos falar de Jesus. Esse mês de dezembro, que sempre nos inspira novas esperanças. Podemos ver as ruas enfeitadas, as luzes coloridas iluminando, e tudo isso nos inspira alegrias e nos faz lembrar que o grande aniversariante está se aproximando de nós, ou nós estamos nos aproximando dele. Mas para isso, para podermos comemorar este aniversário, o aniversário provavelmente mais importante que nós temos a comemorar neste Natal, nós devemos elevar os nossos pensamentos a Jesus, sempre lembrando que Ele veio nos trazer a boa nova. Ele veio para nos conduzir a novos caminhos. E esses caminhos nós precisamos descobrir, nós precisamos nos dedicar para alcançarmos esse caminho, para sermos dignos de ficar neste caminho. Porque neste caminho que Jesus sinalizou, quando Ele esteve aqui conosco há 2000 anos e vem sinalizando para todos nós, sem esquecer de nós nenhum instante, este caminho é seguro. E este caminho, essas placas de sinalização, elas falam de perdão, de generosidade. Essas placas sinalizam os caminhos da alegria, da felicidade, os caminhos da caridade, os caminhos do amor. E nós podemos visualizar todos estes caminhos, todas essas placas. Nós precisamos fazer um pequeno esforço para isso. Para alguns, pode ser considerado um enorme esforço,
para outros pode ser considerado um pequeno esforço. Eu acho que quando significa para nós um grande esforço, talvez nos falte lembrar de todas as bênçãos que nós vamos poder receber após identificarmos estas placas e conseguirmos transformar dentro de nós os nossos pensamentos e comportamentos. E então nós poderemos caminhar nestes lugares sinalizados por Jesus. Eu fiz algumas anotações, como de costume, mas hoje nós vamos falar da paz, da alegria, da criatividade construtiva, do amor, da sinceridade, que pode nos envolver. E é inevitável que neste mês os nossos corações fiquem um pouco mais abertos para refletirmos, para meditarmos sobre esses ensinamentos de Jesus. A gente vive, claro, esse ano foi um ano diferente, mas a gente vive o ano todo em busca da felicidade. Mas a gente precisa saber que todos nós possuímos as tendências que vão nos conduzindo, muitas vezes, por caminhos meio tortuosos. Se nós não prestarmos atenção em nós mesmos, se nós não nos dedicarmos aos estudos, se nós não nos dedicarmos à visualização destas sinalizações de Jesus, nós iremos caminhar muitas vezes por caminhos que depois nos arrependeremos. Mas o arrependimento já é uma evolução, porque nenhum de nós é perfeito e todos nós vamos cometer erros, muitos ainda, muitos e muitos ainda. É bom lembrar disso, que todos nós aqui, encarnados neste plano, estamos aqui como irmãos. Espiritualmente falando, estamos aqui como irmãos. E aqueles que seguem a Jesus sabem que é mais importante o espírito do que a matéria, do que o corpo físico. Por isso, os laços do espírito podem se estender bem mais longe do que podemos supor. Porque aqueles que seguem a Jesus, querendo ou não, são irmãos. E aqueles que não seguem também são nossos irmãos. É por isso que nestes tempos em que estamos, dezembro, anunciando o aniversário de Jesus, nós vemos as lojas anunciando, as publicações, as propagandas anunciando. Tempo de presentear, tempo de festejar, tempo de alegrar. Mas nós, espíritas, nós podemos contar com algo a mais. Nós podemos contar com uma consciência maior, não dos outros, não de julgamento, ao contrário, uma consciência maior sobre o que vai dentro de nós. Porque depende daquilo que vai dentro de nós, a nossa própria felicidade, a nossa satisfação ou insatisfação. Então, neste período em que nós estamos nos aproximando do Natal, nós podemos sentir o envolvimento dessas energias, das luzes coloridas nas casas, estas energias de esperança, de felicidade. Vamos procurar diariamente, dia a dia, cada dia, vamos procurar, em cada instante, vamos procurar prestar mais atenção
nestas oportunidades que Jesus nos oferece, para que possamos transformar aquilo que há dentro de nós, para que os nossos olhos possam ver logo, com maior clareza, com maior nitidez, estas sinalizações de Jesus. Porque a vida, como encarnados que estamos, é, sem dúvida alguma, uma grande lição. Nós estamos numa grande escola. E Jesus, Ele nos abençoa o tempo todo. Até mesmo quando nós estamos reclamando de algo. Até mesmo quando nós não estamos pensando nele, Ele está nos abençoando. Por quê? Podemos ter essa certeza? Simples. Todos nós podemos contar com o ar que nos mantém vivos. Todos nós podemos contar que amanhã de manhã o sol vai nascer e vai iluminar o dia novamente. Podemos contar com isso. Há milênios isso acontece de uma forma tão organizada que às vezes nos parece algo sem importância. Mas quanta energia, quanta força e quanto poder de Deus para que esta harmonia da natureza possa nos servir. Então nós estamos sendo abençoados sim o tempo todo. Para facilitar essa nossa caminhada, nós vamos hoje estudar o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Nós vamos desenvolver, através deste estudo, nós vamos desenvolver em nós as características do homem de bem. Allan Kardec nos orienta, ele, orientado pelos espíritos, os trabalhadores de Deus, os bons espíritos, aqueles iluminados que já passaram por aqui como nós, já erraram como nós. E isso é bom a gente saber, porque eles, que foram tão imperfeitos como nós, já alcançaram estágios mais elevados. Esses estágios mais elevados nos aguardam a todos nós. Deus criou a todos nós iguais. Nós que estamos aqui ainda encarnados neste mundo de provas e expiações, neste estado que estamos, e aqueles outros espíritos que já estão bem mais alto do que nós, que já não precisam mais sofrer, como nós aqui neste plano de provas e expiações, nós fomos feitos iguais. Iguais. Então, essa esperança, ela deve ser nutrida dentro de nós, porque nós podemos alcançar, sim, o mesmo estágio que estes espíritos. Imagine só a felicidade desses espíritos mais elevados em servir a Jesus. Sim, porque eles estão mais próximos de Deus, de Jesus. Eles não necessitam mais das encarnações aqui. O espírito deles mais iluminado. Por que mais iluminado? Porque eles não possuem dentro de si mais essas características que nós ainda possuímos, que podemos dizer que nos enfeia, que nos faz pesados, que nos faz um pouco distantes da luz ainda. Mas nós estamos no mês de dezembro, estamos nos preparando para o grande aniversário, no final do mês. E todos nós desejamos presentear algumas pessoas encarnadas. Queremos dividir nossas alegrias? Queremos transparecer o nosso entusiasmo, a nossa esperança? Queremos alegrar outras pessoas? Tudo isso se torna homenagem a esse aniversariante. E tudo isso nos faz seres melhores do que somos. Mas nós precisamos nos acostumar a fazer isso o tempo todo. Mas vamos aproveitar esse entusiasmo e esse tempo
Então eu quero sugerir a vocês que hoje nós vamos iniciando os estudos das características do homem de bem. Quem quiser acompanhar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o capítulo se intitula Sede Perfeitos. É o item 3, o homem de bem. Este capítulo, este item, eu gostaria de convidar vocês a lerem também em casa, se puderem, porque hoje nós não vamos encerrar esse assunto. É um pouquinho longo, já que nós vamos avaliando cada conselho, cada item, tentando colocar na prática do nosso dia a dia. Então, nós não vamos encerrar hoje, vamos continuar na semana que vem, dando tempo para nos prepararmos, abrilhantando nosso próprio espírito e parabenizando a Jesus. Então, nós vamos ver alguns conselhos que nos farão com toda certeza mais felizes. E claro que quando conseguirmos transformar em nós aquilo que ainda está diferente disso, né? Então, o verdadeiro homem de bem, o que faz? O verdadeiro homem de bem. Vamos lembrando aquilo que eu já falei outras vezes. Nós vamos pegar o dedinho e vamos colocar aqui no peito. Não vamos apontar para ninguém. Se aparecer na mente alguma ideia, algum pensamento, mas isso aqui tal pessoa precisa escutar. Vamos tentar manter o foco em olhar para dentro. Sim, todos precisam escutar, todos nós precisamos aprender a seguir este grande Messias, este grande mestre Jesus, todos nós. Mas vamos lembrando que nenhum de nós está abandonado por Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio, então nós precisamos respeitar a velocidade de cada um. Então vamos agora também lembrando que o nosso exemplo, a maneira como nós vamos nos comportar, a maneira como nós olhamos, a maneira como nós decidimos as coisas, o que fazemos, tudo isso pode influenciar muito mais, e eu diria certamente influencia muito mais aos outros do que qualquer palavra que possamos dizer. O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. E aí nós já começamos a pensar, o que é essa verdadeira lei? O que é essa lei de justiça? O que é a lei de amor? O que é a lei de caridade? Então nós vamos colocar esse enunciado como um título. Lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. O verdadeiro homem de bem cumpre estas leis. Mas muitos de nós, e é normal, muitos de nós ainda não sabemos o que para Jesus, o que para Deus é essa lei de justiça, de amor e de caridade. Nós estamos aprendendo. É normal que ainda não saibamos tudo isso, mas aos poucos, com paciência, com generosidade, com esforço, com dedicação, nós vamos aprendendo tudo isso e vamos identificando dentro de nós. Então, no Evangelho diz assim, que o verdadeiro homem de bem interroga a consciência sobre os seus próprios atos. O homem de bem pergunta a si mesmo se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia,
Se desprezou alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros fizessem a ele. A gente podia ficar neste ponto por horas, mas cada um de nós necessita aprender a fazer diariamente a sua própria reflexão. Por isso que essas características do homem de bem, que estão lá no Evangelho, também estão no Livro dos Espíritos, com algumas explicações um pouquinho diferentes do que está no Evangelho. Cada um de nós precisa aprender a fazer essas perguntas a si mesmo, de preferência, todas as noites. Porque de noite nós vamos dormir, nós vamos como que desligar o corpo físico, mas o nosso espírito, ele vai se encontrar com outros espíritos. E aquilo que nós armazenamos no nosso espírito, pela vivência que tivemos durante o dia, pelas escolhas que fizemos durante o dia, isso se transforma cada instante, cada emoção que nós tivemos e cada emoção que nós conseguimos fazer com que outros tivessem também, todas essas energias se mesclam e formam cores, densidades e imagens em nosso espírito. E estas imagens, esta densidade, estas cores vão influenciar as atividades que teremos em desdobramento, vão influenciar os nossos sonhos, vão influenciar os nossos sentimentos. Por isso que o melhor de tudo para fazermos um aproveitamento desta encarnação, um aproveitamento maior, acelerando a nossa chegada no nosso objetivo. Se quisermos acelerar, podemos. E eu acho que devemos acelerar. Desde que tenhamos esse objetivo de sermos mais felizes junto com Jesus. Nós podemos e devemos fazer isto. Como? Essa é uma maneira. Todas as noites antes de deitar. Ou, melhor, na prática, deitado pode ser. Quando o corpo já está relaxado, quando a mente pode se expandir, faz uma oração, chama o seu anjo da guarda, que ele vai te ajudar. E aí se questiona a si, procurando, olhando para dentro, sobre os próprios atos naquele dia. Quem não consegue fazer todas as noites, questiona a si mesmo sobre a semana, mas não deixa mais do que uma semana correr sem fazer este olhar para si. Nós todos estamos sendo avaliados em tempo integral e sempre nós estamos produzindo, absolutamente sempre, em todos os instantes nós estamos produzindo aquilo que vai nos acontecer em seguida, amanhã ou depois. Porque é lei de Deus. Todos nós colhemos aquilo que semeamos, aquilo que plantamos. Isto é lei. Então, se quisermos, podemos interrogar a nossa própria consciência, perguntando sobre os próprios atos. Se nós praticamos o mal ou não. Se nós fizemos realmente todo o bem que tínhamos o alcance de fazer. Porque Deus conhece se nós temos condições ou não de dar o bem, de fazer o bem.
de proporcionar uma alegria ou não, Deus conhece. Deus conhece a nossa intimidade. Se nós desprezamos ou não, as nossas intenções ao identificar uma situação, as nossas intenções em fazer algo. Estamos sendo avaliados por Deus em tempo integral. É como uma criança na sala de aula em que ela acha que o professor não está avaliando. Muitas vezes nós somos assim. Estamos em distração. Achamos que estamos no recreio e que podemos fazer tudo o que queremos, que podemos brincar, que podemos falar tudo o que quisermos. Muitas vezes nós somos assim. Só que nós adultos encarnados aqui não estamos nestas condições. Nós estamos todos aqui em condições de evoluir. Temos o livre-arbítrio para escolhermos de que maneira, em que velocidade que nós desejamos evoluir. Então, lembrando de novo, nós podemos nos questionar se nós não desprezamos alguma ocasião de sermos úteis. E essa é bem danada. Se ninguém tem queixa de mim, se ninguém tem queixa de nós. E não é para tentar transformar os outros para os outros não se queixarem de nós. É a nossa própria consciência. Se nós conseguirmos identificar esta situação ou não. Não é ficar também pensando o que os outros pensam a meu respeito. É o que eu penso a respeito do meu comportamento. É o que eu penso dentro da minha avaliação, dentro do conhecimento que eu tenho a respeito dos ensinamentos de Jesus. E aí vem essa receita que é infalível, que Jesus disse: ame ao teu próximo como tu gostaria de ser amado. Faça ao outro aquilo que tu gostaria que o outro te fizesse. Então, quando nós tivermos dúvidas a respeito do que eu fiz, se eu fiz certo, se eu fiz errado, quando tivermos dúvidas, por não possuirmos talvez ainda o estudo das leis divinas, por não compreendermos ainda os ensinamentos de Jesus, o que nós podemos nos questionar? Então nós fechamos os olhos, olhamos para dentro, refletimos, mas o que eu gostaria se eu estivesse naquele lugar? Se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que fizesse para mim? E eu fiz o que para o outro? Eu agi como? Eu fiz o quê? Essa é infalível, né? É difícil da gente errar quando a gente se questiona desta forma. O outro conselho, a outra ideia do que é o homem de bem, característica do homem de bem, é o homem de bem deposita fé em Deus. Isso a gente já sabe, né? O homem de bem tem fé em Deus. Mas o que é ter fé em Deus? Como que é viver com fé em Deus? Porque a fé é algo que nós podemos desenvolver, devemos desenvolver em nós. Algumas pessoas já nascem com fé porque desenvolveram em vidas anteriores. Outros possuímos em nós dificuldades de ter fé, de confiar em Deus, de compreender a ação de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos observar mais. Vamos observando, vamos desejando desenvolver a fé e vamos nos arriscando de vez em quando a confiar mais em Deus. Temos fé, podemos ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Neste ponto, nós podemos muitas vezes nos depararmos com alguns questionamentos
que nos são incompreensíveis. Algumas coisas que nós gostaríamos de questionar a Deus, talvez. Mas aí vem o seguinte conselho, que está lá no livro. Aquele que deposita fé em Deus sempre se submete à sua vontade. Isso significa que esses questionamentos que podemos às vezes desenvolver dentro de nós, estas incompreensões quanto a certos acontecimentos, nós devemos aquietar a nossa mente, acalmar e prestarmos atenção, porque as respostas, as explicações, os esclarecimentos, eles nos chegam sempre, porque nunca estamos abandonados. Até mesmo para os discípulos, na época após Jesus ter sido sacrificado, Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos. No instante em que ele aparecia, a lhes estimular ou explicar ou esclarecer alguma coisa, no instante eles não reconheciam Jesus. Mas Jesus continua fazendo isso até hoje conosco. Ele pode se manifestar a cada um de nós, através de uma criança, através de um idoso, através de uma pessoa que aparentemente não significa nada para nós, através de alguém que nós não conhecemos, nunca vimos, de várias formas. Mas nós estamos aqui, é como que nós podemos pensar que nós estamos aqui nas mãos de Deus, mas Ele é tão grande, Ele é tanto amor, e nós tão pequenos e tão pouco amor, que nós não conseguimos perceber. Mas nós temos que desejar acreditar neste amor tão grande dele para conosco. Podemos isso, mas é claro que, como temos o livre-arbítrio, nós temos que desenvolver esta capacidade de decisão. E nesta altura, principalmente neste ano 2020, que vem sendo um tanto diferente para todos nós, né? Este ano de 2020, com acontecimentos tão diferentes, tão fortes, vem nos trazendo convites especiais. E muitas vezes nós desprezamos esses convites através da falta de fé, através da própria negligência, através da queixa, da lamentação. Enquanto que Jesus vem nos trazendo convites especiais para que saibamos transformar dentro de nós aquilo que ainda existe de negativo, de pesado. Precisamos ter fé. Precisamos lembrar que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos mostrar que a nossa vida aqui, como encarnados, ela é passageira, mas é necessária para a nossa evolução. Nós não precisamos temer, não precisamos disso. Basta que nós coloquemos o nosso pensamento acima da materialidade. Precisamos colocar os nossos pensamentos acima daquilo que estamos acostumados há tantas encarnações e talvez há milênios, acostumados a caminharmos como se estivéssemos sozinhos, tendo que fazer muitos esforços, tendo até mesmo que manter um comportamento de egoísmo e de orgulho. Mas é justamente o contrário que Jesus vem nos convidar. Inclusive, esses acontecimentos deste ano vêm nos mostrar o quê?
que nós não temos o poder em nossas mãos. Nós estamos realmente nas mãos de Deus, porque é Ele que decide quem vai, quem fica. É Ele que abençoa. Mas é claro que Ele ama a todos nós, independentemente do que nós acreditamos e do que fazemos. Ele ama a todos nós. Mas nós podemos tentar compreender dentro da nossa vida, do jeito em que a nossa comunidade vive, a nossa cultura vive. Nós sabemos que numa família onde existem 2 filhos, um filho, ele é esforçado, ele se dedica a fazer o certo, ele aproveita as oportunidades que os seus pais dão a ele de estudar, de aprender, de fazer o bem. O outro filho é revoltado, não quer saber de nada dessas oportunidades. Qual dos 2 receberá? Eu não digo mais amor, porque o pai ama igualmente, os pais amam igualmente. Mas qual dos 2 receberá maiores privilégios? Podemos pensar. Nós somos filhos de Deus. Então é tempo de nós começarmos a entender melhor as leis divinas e a maneira como nós podemos nos aproximar mais de Deus e recebermos também maiores cuidados ou maiores bênçãos. Vamos seguindo. O homem de bem tem fé no futuro. E por ter esta fé, vamos emendar, né? Aquele que deposita fé em Deus, na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus, sempre se submete à vontade de Deus sem se lamentar, sem reclamar. Se não compreende qual é essa vontade, qual é esse acontecimento na vida, se não compreende a dor que está passando, ou a alegria que está passando, ou por que está recebendo tanto ou pouco, não importa se não compreende, confia em Deus. Sabe que Deus sabe. Entende que Deus é todo sabedoria e nós ainda não. E assim, desta forma, o homem vai desenvolvendo esta fé não só no momento presente, mas no futuro. E isso vai trazendo tranquilidade, vai trazendo calma, vai retirando de nós ansiedades, pressa, e isso vai fazendo com que nós nos tornemos mais calmos, mais alegres. Mas esta fé no futuro é a razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais e temporais. Nós vamos refletindo, todos nós vamos refletindo a respeito disso. Como é que estamos vivendo? Como é que está o nível de fé dentro de nós? Cada um precisa aprender a olhar, se habituar a olhar para dentro de si e buscar dentro de si as razões que o infelicitam. Buscar dentro de si as razões a seguir os conselhos de Jesus. Buscar dentro de si a força para estudar o que Jesus ensinou. Mas exercitar a cada dia e, se possível, a cada oportunidade, em cada problema, em cada dificuldade, aprender a buscar dentro de si esta força que se une a este amor de Deus, compreendendo que não estamos sozinhos,
Ninguém, nós podemos olhar com os olhos do corpo e talvez pensarmos que estamos andando sozinhos. Podemos ter uma dor, uma dificuldade, um problema e podemos pensar que estamos abandonados. Mas isto é um grande engano, porque Deus conhece cada necessidade que temos. Deus conhece a força que nós temos dentro de nós. Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece até mesmo como é que nós vamos reagir diante de um problema que Ele nos fornece. E tudo isso acontece para que nós possamos crescer, evoluir, aprender. Mas acima de tudo, evoluir e crescer espiritualmente. Evoluir e crescer em amor, através do perdão, da tolerância, do bem que podemos fazer aos outros e a nós. Então vamos já encerrando o nosso encontro de hoje, deixando dentro de nós essa sementinha que vai nos avisar todos os dias, antes de dormir, a fazer um olhar. Ao invés da gente deitar e lembrar de pedir, vamos lembrar antes de pedir a Deus algumas coisas, vamos lembrar de fazer essa autoavaliação, nos tornando mais responsáveis por nós mesmos e, consequentemente, nos tornando mais responsáveis pelas bênçãos e pela nossa felicidade futura. Vamos assim nos preparando para presentear o grande aniversariante. Nós vamos encerrando, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo imensamente por tudo sempre. E claro, pedindo as bênçãos a toda a humanidade. Que a vontade de Deus seja feita em nós. Que assim seja. Agradeço a participação de todos. Desejo uma boa noite, uma boa semana a todos. Até mais. Boa noite a todos.